Sabe aquele momento da nossa vida que a gente tá estável, a gente tá com o emprego garantido, a gente tá num cargo confortável, numa função confortável ali na empresa, enfim. Mas, mesmo assim, começa a surgir aquela vontade de fazer algo diferente, de construir algo próprio, ou empreender, ou até mesmo seguir um rumo diferente. Esse vídeo eu vou trazer justamente esse ponto da minha vida e essa reflexão. E como eu recebi um comentário muito interessante no meu primeiro vídeo falando sobre falar não somente de mim, mas falar pensando quem tá assistindo, e isso faz total sentido pra mim, eu quero trazer sentido pra quem está vendo. Então eu vou testar um formato e eu quero que vocês me deem um feedback, por favor. Claro que esse é o segundo vídeo, então eu tenho muito a desenvolver, mas já fiz esse pequeno ajuste e eu quero saber se vocês perceberam ou não, enfim. Então, o que acontece quando a gente chega nesse momento da nossa vida? Que a gente tá estável, né, profissionalmente falando ali, mas surge essa vontade, esse desejo, surge essa, às vezes até mesmo uma necessidade de fazer algo diferente. E aí começa a surgir vários questionamentos. Se realmente é uma boa ideia, se é um excesso, se é o momento certo, se o momento já passou. Aí vem a questão da idade, será que, nossa, mas aí eu já tenho tantos anos de profissão, será que vale a pena investir meu tempo em outra coisa? Será que eu não tô desviando meu foco? Enfim, surge muitas questões. No final do vídeo, eu acredito que vai fazer sentido. E, claro, que eu quero trazer essa reflexão pra vocês. Todo momento, essa reflexão e esses pensamentos também dizem muito respeito a mim. Vocês vão escutar uns miados, não tem jeito, é minha gata. É novidade pra ela também, eu tá gravando aqui. Então ela tá bem agitada, porque eu fechei a porta e gato, vocês sabem que gato odeia que a gente feche a porta. E ela tá causando, mas tudo bem. O primeiro ponto é a gente reconhecer qual é esse momento que a gente para e fala pra gente mesmo assim, nossa, o que eu tô fazendo hoje faz sentido ainda? Eu acredito que muita gente passa por isso e no meu caso especificamente, assim, eu entrei na polícia muito cedo. Eu praticamente não trabalhei com outra coisa, a não ser alguns meses eu já tinha passado no concurso e aí uma pessoa que era amiga, né, me deu a oportunidade de trabalhar num shopping, numa loja, mas eu já tinha passado no concurso, então eu trabalhei lá para custear os meus custos durante as etapas do concurso, né? Porque a gente gasta bastante com exame, com preparação para teste físico, etc. E é claro que as minhas condições financeiras sempre foram um pouco mais apertadas, então eu tinha que trabalhar também. Mas assim, eu sempre... eu entrei na polícia muito nova, então de certa forma eu escolhi uma profissão muito nova. E eu acredito que muitos aqui também tenham feito dessa maneira, ou simplesmente foram sendo empurrados ali a trabalhar e acabaram trabalhando com algo, e que passado tantos anos surge esse questionamento de que será que faz tanto sentido? Ou será que eu estou fazendo o que eu tô fazendo na minha vida? Na verdade, seria mais ou menos isso. E a gente começa a pensar que talvez não seja o suficiente. E a gente começa a buscar outras coisas. E eu tenho passado por esse processo de buscar outras coisas há um certo tempo. E eu não tô falando aqui só da questão financeira, porque renda extra é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida inteira. Desde quando eu era criança, sempre fiz coisas pra ganhar dinheiro de uma forma extra. Então, mesmo quando eu entrei na polícia lá atrás, lá em Minas, talvez lá em Minas nem tanto, eu não tinha uma renda extra assim tão estruturada, mas em São Paulo principalmente, sempre tive uma renda extra e eu trabalhei com várias coisas. Eu trabalhei com pet sitter, dog walker, hospedagem em pet, fotografia, enfim. Mas eu não tô falando aqui só de renda extra. Eu estou falando aqui de coisas que realmente façam sentido e que preencham a gente de alguma forma. Mas mesmo que eu desenvolvesse várias atividades extras, aquilo não me gerava uma identidade. Não sei se isso acontece com outras pessoas, outras profissões, mas eu acredito que sim. Principalmente pessoas como eu, por exemplo, que cresceram dentro de uma profissão. Eu entrei na polícia com 18 para 19 anos, então assim, eu fui virando adulto ali dentro. Então, a minha identidade, ela foi sendo construída dentro daquela profissão. E isso acontece, eu acho que com todo mundo também. Quando você pergunta pra uma pessoa quem ela é, tem uma tendência muito grande da pessoa falar primeiro o que ela faz. Ah, eu sou médica, eu sou professor de educação física, enfim. A pessoa, nós, né, a gente se identifica muito com a nossa profissão.
E tem um momento muito difícil, que é quando algo na sua identidade começa a se quebrar, nesse sentido de que talvez você não se identifique mais exatamente com toda aquela identidade que você construiu. E aí o que acontece, meu amigo? O que acontece que é complicado, porque muita gente faz transição de carreira, muita gente escolhe fazer outras coisas. Mas eu acho que é um caminho muito palpável e muito interessante esse de a gente começar a procurar construir algo que seja a nossa identidade real, que tenha sentido com o que a gente é no momento presente. O fato é que nós mudamos durante a nossa vida e, na verdade, deveria ser assim para todo mundo, né? Eu espero que seja assim para todo mundo. Pode acontecer esse momento que não é uma catarse, não é de um dia para o outro. Na verdade, acontece de duas formas, assim. Eu acredito que pode ser de um dia, não é de um dia para o outro, mas em algum momento que dá um estralo e a pessoa pensa, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Será que faz sentido? E tem uma outra coisa também que pode acontecer. Você não sabe se isso tá acontecendo com você. Existe uma forma que eu fiquei pensando, é uma forma de medir isso, assim. Que assim, muita gente está sendo sentido, né, no trabalho. Mas a pessoa tá ali, tá vivendo a rotina, né? O salário tá ali e tudo mais. Tá tudo certo, eu não quero ser ingrato, né? A gente tem muito essa coisa de, eu não quero ser ingrato. Então você vai empurrando ali as coisas e é isso. Mas tem uma forma que eu observo que serve pra mim, talvez sirva pra você, que é assim, a outra coisa. Tinha uma frase que eu falava lá no início da minha carreira e hoje nossa, eu tenho raiva dessa frase, que é a seguinte: trabalhe com o que você ama. Nunca mais você vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu tenho vontade de agredir agora quem fala isso, porque é uma puta de uma mentira, né? Mesmo que você ame o que você faça, se é um trabalho, meu camarada, é um trabalho, entendeu? Vai ter dia chato pra caramba, vai ter gente chata pra caramba, vai ter um monte de coisa que não vai dar pra você ficar todo dia amando. Ai, nossa, que como eu estou feliz. Não, vai ter dias bostos também. Então, é uma frase que hoje eu vejo como muito, assim, fantasiosa, sabe? Então, se é trabalho, e por mais que te proporcione prazer, isso não é uma constante. E eu acho que isso é até ruim, porque muita gente começa desse jeito, como eu comecei. E quando vem a frustração, é um negócio assim que é... porque você tá vivendo a fantasia. Então, quando vem a realidade, você fica em choque. Você fala, nossa, mas essa é a realidade? Sim, essa é a realidade. Então, o ideal é que a gente não seja tão fantasioso assim. Hoje eu não compactuo com essa frase mais. Eu acho ela muito irreal. Mas, por outro lado, como eu falei, tem uma forma de medir se tá fazendo sentido ou não. Seria mais ou menos assim. Nos nossos dias de trabalho, né, independente do que a gente faça, vai ter altos e baixos. Vai ter coisas boas, ruins, coisas legais, coisas desagradáveis, coisas tristes, coisas alegres. Enfim, é assim. Se no final daquele dia de trabalho, como você realmente se sente, mas não pelos acontecimentos ali, também não pode ser medido só em um dia, porque pode ter sido um dia difícil, tem que fazer esse balanço por vários dias e analisar com muita calma. Mas você vai colocar na balança ali, poxa, como é que eu me sinto? Ai, me sinto sugado. Ai, no outro dia não, hoje eu me senti recarregado, me senti sugado. E você vai pegando esse amontoado de dias e vai chegando a uma conclusão que aquilo que você tá fazendo está te nutrindo de alguma forma ou não. Porque, assim, aí eu acho que não é ilusão. Mas quando a gente faz alguma coisa que a gente tem propósito, que a gente acredita, que a gente gasta a nossa energia, mas você vê um retorno de alguma forma, mesmo que você saia no final do dia cansado ou chateado com alguma coisa, você vai ter se nutrido de alguma forma. Quando nada faz sentido, você só se sente sobrecarregado. E aí tem duas questões. Quando você sai de vários dias só se sentindo sobrecarregado, talvez aquilo não faça mais sentido na sua vida. Mas se você tá sendo nutrido de alguma forma, mas tem os empecilhos, talvez seja uma questão de ajustar algumas coisas, de melhorar. E não necessariamente de jogar tudo pro alto. Mas também existe aquela possibilidade de você não jogar tudo pro alto, mas procurar coisas que façam sentido. E é assim que a gente começa a procurar por hobbies, por coisas que nutram a gente. O hobby pode sim te mostrar algo que você não estava vendo antes e começa a fazer mais sentido do que aquilo que você estava fazendo todos os dias. Uma das coisas mais difíceis é a gente admitir pra gente mesmo e publicamente que a gente muda. Na verdade, eu nem sei dizer se é mudar ou se é realmente voltar a gente realmente é. Porque, como eu falei,
nesse contexto de se desenvolver dentro de uma profissão, você se molda dentro de um ambiente, dentro de necessidades que nem sempre tem a ver com a sua essência. E quando a gente vai amadurecendo, com o tempo, a gente vai vendo que talvez uma coisa ou outra não faz mais tanto sentido. E é muito difícil admitir isso para si mesmo e para as pessoas. Mas é muito necessário. É muito difícil admitir isso publicamente. É muito difícil porque dá muito medo. Dá medo de falhar, dá medo de julgamento, dá medo de medo, né? O medo, ele faz parte. Bom, eu não sei se eu consegui conectar os pontos porque é muito novo isso pra mim. Eu falo sozinha o dia inteiro, mas falar sozinha de frente pra câmera do celular e sabendo que outras pessoas vão ver isso em algum momento é bem difícil ainda pra mim. Então eu não sei se eu consegui conectar os pontos, se vai fazer sentido de alguma forma, mas eu tenho certeza que com o tempo vai melhorar. Eu acredito muito que sempre quando a gente pensa em construir algo, né, nosso, não só financeiramente falando, né, mas quando a gente começa a construir algo nosso, a gente tá trabalhando o nosso próprio desenvolvimento de alguma forma. E isso faz que a vida tenha mais sentido, sabe? Que a gente tenha mais energia e tal para fazer as coisas. E quando a gente despende essa energia vital para fazer as coisas, ela não se esgota, ao contrário, a gente tem mais energia. É muito diferente quando você tá só gastando a sua energia e não tem um retorno, por exemplo. Daí que vem esgotamento. Mas quando a gente constrói algo, quando a gente sente que a gente está construindo algo, seja para o nosso futuro, seja para nossa liberdade financeira, seja para o nosso crescimento pessoal, isso por si só já nutre a gente de alguma forma. Então, mesmo que você esteja fazendo isso sozinho, mesmo que você não tenha o apoio de ninguém, mesmo que você ainda nem tenha tanta clareza assim do que você está construindo, construa. Comece a fazer de algum ponto, de alguma forma, porque o caminho ele vai se abrindo. O caminho ele vai se abrindo. A gente vai falar mais um pouco disso, né? Sobre essa questão de buscar clareza e tudo, mas o primeiro passo sempre é, mesmo com medo, mesmo sozinho, mesmo, né? É até clichê falar isso, mas não impeditivos, né? A gente sabe que é solitário algumas construções, principalmente que você tá saindo de uma bolha, você tá quebrando a expectativa das pessoas sobre você, você tá quebrando a expectativa do seu antigo eu, então não é fácil, mas eu quero te encorajar e me encorajar também a continuar construindo, porque vai fazer sentido. Como eu falei, quando a gente constrói algo nosso, não importa o que seja, não importa, pode ser uma besteira, né? Ah, eu quero aprender a falar outra língua, eu quero, sei lá, quero aprender a andar de patins, sei lá o que seja. Quando a gente constrói algo nosso, a gente está se desenvolvendo, a gente está crescendo, a gente está vivendo a nossa vida, e isso não tem preço. E eu quero deixar uma pergunta que, se você não conseguir responder ela assim de imediato na sua cabeça, se nada surgir, eu acho que vai surgir, mas se não surgir, pega um papel, escreve e se responda depois com calma. O que você ainda não construiu, mas que você sente que você realmente quer construir? Responde para você mesmo essa pergunta. E se você ainda não tem uma clareza total sobre o que é, eu tenho certeza que é uma pergunta que vai começar a te trazer alguma luz. E no próximo vídeo eu vou continuar falando um pouco mais sobre isso e falar também sobre o meu processo de aprendizado de francês e por que eu decidi simplesmente começar a aprender francês com meus 35 anos. Por quê? Por que isso? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês continuem aqui. Se você não se inscreveu, se você viu esse vídeo pela primeira vez, tá me vendo aqui e chegou até o final, eu agradeço se você se inscrever pra gente caminhar juntos. Tchau, tchau. Até a próxima.